pessoal, bem-vindo ao podcast Voz do Empreendedorismo. É um podcast que é voltado para mulheres, para inspirar mulheres. E hoje nós vamos falar de fé, propósito e de muita coragem. Eu sou Lucivanda Fernandes, da Serra da Ibiapaba. Estou diretamente de Porto, Portugal, para entrevistar, para conversar com uma mulher que muitas vezes é a minha bússola. Fico emocionada em falar dela. Foi muito difícil estar aqui. Atravessei, né? O Atlântico, eu estou aqui com Karen Tavares, minha mentora, uma mentora de mulheres. E ela vai falar aqui um pouco disso, dessa carreira que é direcionar mulheres e ter compromisso, né, com essas mulheres, fazer com que elas se sobressaiam, além do que elas já são. Eu tenho aqui perguntas bem direcionadas e eu quero dizer aqui para vocês, gente, que me deu um frio na barriga. Eu fiquei assim umas 2 noites parada, pensando o que eu ia perguntar para a minha mentora. Porque assim, como é que ela me direciona e eu que vou ter que entrevistar ela? Foi bem complicado, mas saiu. E aí, cara, eu gostaria que você se apresentasse para mim me acalmar enquanto você se apresenta. E aí eu vou fazer umas perguntas bem especiais para você. Eu vou começar dizendo que eu estou me sentindo muito importante, né, em estar participando desse podcast. Eu vou começar dizendo assim, tá? Eu acho que mais importante de quem a gente é, né, é com quem a gente está e quem colocou a gente aqui, né? E eu estou muito grata a Deus por ter proporcionado esse momento, né, por ter te trazido lá do interior do Ceará, né, aqui para Portugal, para que a gente pudesse ter esse momento juntos, para eu poder te abraçar. Vocês não sabem o que é a falta de quem mora fora do Brasil, de sentir cheiro de gente conhecida, né? Então esse abraço foi muito importante. Então eu te agradeço por esse convite. Eu não fiquei 2 noites sem dormir, porque eu não pensei sobre o assunto. Ela nem deixou, porque eu não sei nem o que eu ia fazer aqui. Todas essas perguntas são surpresa para mim. E assim, a gente fala, nesse podcast é voltado para empreendedorismo. E eu sei da história da Karen e que a carreira dela não começou com o que ela faz hoje, né? Eu queria que você contasse para a gente como foi essa transição, como foi perceber sua missão de trabalhar com mulheres. Pronto. Meu nome é Karen Tavares, eu tenho quase 46 anos, eu sou mentora de mulheres, sou cearense, sou de Fortaleza, sou casada há quase 20 anos, não, há quase 21 anos, tenho 2 filhos de 14 anos. De formação, eu sou farmacêutica, formada na Federal, totalmente técnica, fiz vestibular para medicina 3 vezes e hoje eu entendo por que eu não passei, me foi economizado um tempo maior, né, do que o que eu economizei. Fiz várias pós-graduações na área, trabalhei muito tempo na área, e fui migrando para áreas vinculadas e voltadas ali, mas que exigiam muito da minha comunicação. Então, quando eu percebo toda a minha trajetória profissional, que eu fui propagandista da indústria farmacêutica, que eu fui professora universitária ali durante 1 ano, eu percebo assim, que Deus estava me preparando para o que eu faço hoje, desenvolvendo dons como comunicação, né? Por mais que não estivesse totalmente ligado ao que eu faço hoje, eu precisava das habilidades que eu tenho hoje para poder chegar nesse lugar. Mas eu realmente não fazia ideia de que meu chamado tinha relação com mulheres. Até que eu fui mãe, e quando eu fui mãe, eu decidi optar por um negócio que me desse flexibilidade de tempo e que eu conseguisse conciliar a maternidade com ganhar dinheiro, né? Porque era necessário. E aí eu entrei para ser diretora de vendas de uma companhia de cosmético e fiquei nessa companhia durante 10 anos. Né? Fui consultora dela, viu, gente? Verdade. A gente se conhece de criança, tá, gente? Foi ontem, tá? Antes de ontem, para ser mais, né, verdadeiro, né? Assim, umas 40 horas, né? Então, não anos, horas. Então, nesse lugar, eu comecei a entender que o meu chamado tinha relação com o ensino, né? Ensinar, treinar mulheres. Nessa época, eu estava muito apaixonada por desenvolver mulheres no mercado de trabalho, né? Eu via em levar uma oportunidade profissional para mulheres que às vezes o sonho era comprar um guarda-roupa novo, para outras o sonho era viajar para a Europa, outros o sonho era pagar a faculdade, o colégio dos filhos. Então, vem cada diferença de sonho ali, você entregar uma solução para que aqueles sonhos fossem realizados. Eu comecei a perceber que isso me deixava muito feliz. E durante muito tempo eu achei que o meu propósito era aquele, era para me tornar uma diretora nacional daquela empresa, né? E aí eu aprendi algo nesse processo, que Deus, antes de tirar a gente de um lugar, Ele tira primeiro o nosso coração. E eu fui perdendo a identidade, fui perdendo a paixão por aquele sistema, né? E continuei apaixonada por ensinar mulheres.
E aí, nisso, durante todo esse período que eu fiquei como diretora, eu fiz muitas formações na área de desenvolvimento humano para treinar o meu time. E eu comecei a usá-las para fora. Então, comecei como coach, vim para Portugal como coach, depois aqui eu fiz formação para ser mentora, e hoje trabalho como mentora de mulheres. Mas como foi a virada? Qual foi o momento da virada de viver do seu propósito? Como foi que tu se enxergou? Ah, não é isso que eu quero viver do meu propósito. Quando foi até descobrir o propósito? Porque eu estou com a Karen, acho que 2 anos, né, Karen? A gente já trabalha há 2 anos para eu descobrir o meu propósito. Foi um processo doloroso. E aí a Karen, ela se reinventa todo tempo e é isso que eu admiro demais, né? Você tá num país, numa cidade, você tem sucesso, aí vem outro país, começa do zero, e aí de novo você tá confortável, aí de novo você se reinventa para viver do propósito. Como foi essa virada de chave? Olha, porque assim, não tem como a gente falar de propósito sem falar de fé. Né? Então, assim, existe uma diferença entre dar propósito ao que você faz e você viver conectada ao teu propósito. Então, você, por exemplo, você pode ser uma professora, como você já foi professora, e você querer dar propósito àquilo que você faz. Não, eu sou professora e nessa profissão eu consigo ajudar muitas crianças, eu consigo levar, eu consigo educar, eu consigo ensinar, ajudar os pais. Quando a gente faz isso, nós estamos dando propósito ao que a gente faz. E por muitos anos eu vivi dando propósito ao que eu fazia. Então, mesmo nessa empresa de cosmética, eu dava propósito ao que eu fazia. Eu ajudo mulheres, né? Eu entrego soluções, eu faço treinamento, eu faço as mulheres se descobrirem. E eu comecei a perceber que dar propósito não era suficiente, mas o que me despertou foi a minha fé. E as feridas que começaram a aparecer, né, muitas já curadas, muitas em forma de cicatrizes, que se conectaram a esse chamado e eu percebi, por que eu sei de tudo isso e não estou usando? Né? Por que eu entendo tanto sobre determinado assunto e não estou usando isso? Então a minha fé, a minha conexão com Deus, ela começou a me despertar que tinham temas que eram importantes e que eu não estava falando sobre eles. Quando eu desisti de dar propósito ao que eu faço e quis me conectar ao meu propósito criado por Deus, eu fiz uma escolha espiritual, de me conectar com quem eu fui criada para ser e viver a prosperidade da forma que ela foi criada para ser. Eu desisti de fazer as coisas pela força do meu braço e decidi viver para que eu fosse um canal dele para cá. Na prática, eu continuo fazendo coisas muito parecidas. Eu continuo treinando mulheres a se descobrirem, a se perceberem capazes, a perceberem que elas têm alguns vícios comportamentais, muitas vezes invisíveis, que travam todas as áreas da vida dela. Agora, como eu vivo do propósito, a fé é o pilar mais importante desse cenário hoje. Eu avisei, gente, que ia ser forte, né? Quando se fala em fé, mexe muito com a gente, né? E acho que depois dessas conversas com a Karen e da mentoria, foi que eu me descobri para aprofundar a minha fé, né? E isso é muito forte e quando eu falo de fé, a gente se emociona, porque é o que move a gente, né? Tudo disso aqui vai passar. Mas viver o propósito que Deus tem pra gente na vida é muito importante e, assim, traz uma satisfação diferente. Não é a satisfação do ter, é do ser, né? E como esse podcast é para falar de empreendedorismo, eu quero saber como é que a Karen, como é que empreende em outro país e quais são os desafios de empreender. Se bem que é língua portuguesa, mas tem desafios. Tem desafio. Inclusive, eu fiz um evento no sábado, presencial, e algumas portuguesas vieram no intervalo do coffee break falar que algumas coisas que eu falava não eram muito claras para elas. Então, assim, por mais que a língua seja parecida, ela não é igual. Né? E nós nordestinas, apesar de ter quase 6 anos aqui em Portugal, pode perceber que eu mantenho o meu sotaque, falo rápido, né? Mantenho tudo do mesmo jeito, então para eles também às vezes é muito difícil perceber o que a gente fala. Então é menos difícil do que ir para os Estados Unidos para quem não sabe falar inglês, mas também não é tão fácil assim. Só que eu acho que esse não é o maior desafio. Eu acho que quando a gente migra, eu tenho certeza que o maior processo de autoconhecimento que eu vivi foi a imigração. Eu trouxe a minha vida numa mala de 23 quilos. Então eu saí de uma casa enorme, de um ciclo social enorme, do apoio familiar ali presente, de uma vida boa, né? Porque eu não saí do Brasil porque a vida era péssima. E vim morar num apartamento, no 4º andar sem elevador, de 68 metros quadrados. Quem alugou foi o meu marido,
Quando eu cheguei, que entrei, eu me senti asfixiada, que eu morava numa casa de 300 metros quadrados, né? E eu disse, meu Deus, como é que eu vou viver aqui? E por que ele alugou esse apartamento? Porque era o que tinha. Aqui em Portugal, não vou dizer que é na Europa, mas aqui em Portugal a gente tem uma crise imobiliária muito grande. Então, essa mudança drástica já começou do meu morar. Quando eu imigrei, eu pensei que esse processo ele era para o meu marido e para os meus filhos. Para os meus filhos terem mais oportunidade, mais segurança, mais oportunidade de respeito pelas outras culturas. Mas eu descobri que esse processo ele era meu mesmo. Né? Então, eu não tenho mais nada daquela mulher que saiu de lá. Eu mudei os meus valores. Quando eu cheguei aqui, porque eu queria trabalhar no mercado português, né? Porque eu queria pertencer. A gente fica sem uma sensação de pertencimento incrível. Você olha, você não conhece as pessoas não conhecem você, o seu diploma não tem valor aqui, por mais que você reconheça, isso é real, isso é fato. Mas se chegar de olho, eu sou farmacêutica, sou isso, não tem o mesmo valor, a mesma validação que um diploma português, né? Você não tem as mesmas oportunidades de trabalho, mas eu queria me inserir. Então, primeiro eu fui muito comunicativa, me convidaram para ser consultora imobiliária, corretor de imóveis. Ganho muito dinheiro, ganhei bem, e aí eu percebi, não adianta eu me afastar do meu propósito. Eu não tinha afinidade com a rotina, eu não suportava as reuniões, eu não suportava o conteúdo, eu não suportava o que tinha que fazer, porque ali eu não estava vivendo o que eu fui chamada para viver. Eu fiquei 10 meses. Depois eu trabalhei home office para o Instituto de Formação de Coaching de Lisboa, que já é uma oportunidade que poucos imigrantes têm. Trabalhei na área, fiquei 3 meses. Depois dessa segunda tentativa, eu disse, eu não quero saber mais quem eu vou atender, se é brasileiro, se é português, eu quero atender quem Deus me conectar para atender. E eu voltei para fazer o que eu fazia, fiz outras formações, fiz mentorias, fiz consultorias, melhorei naquilo que eu entregava e me abri para viver uma demanda natural. Minhas alunas, que eram alunas do Brasil e de outros processos, começaram a me procurar pela mesma coisa que você falou aqui, né? Como é que você imigrou e deu certo? Porque tudo que você faz dá certo, né? Isso não é mérito meu, né? Quando a gente está debaixo de uma palavra, as coisas tendem a dar certo, né? E isso despertou interesse e eu fui migrando naturalmente, transitando por outros nichos, falando de outros temas, no começo por uma demanda natural, inclusive sua. Muito perfeita a tua fala, muito perfeita mesmo, é bem profunda. Né? E tá aqui nesse momento, ouvir é muito diferente de quando a gente está sendo mentorada pela câmera, né? E é muito mais forte a presença, né? A espiritualidade, a gente sente de perto. Mas eu preciso focar muito em empreendedorismo feminino. E qual a diferença de empreender, das empreendedoras, né? Porque existe esse movimento agora muito forte, né? De empreendedorismo feminino. Eu tenho isso muito forte, né? Na Ibiapaba, eu tenho esse grupo de empreendedores da Ibiapaba. Como é que você vê o empreendedorismo feminino no Brasil, qual a diferença para o empreendedorismo feminino em Portugal? Assim, quase toda imigrante, quando chega aqui, elas sentem a necessidade de empreender. Pelo que eu falei anteriormente, pela pouca oportunidade de emprego. Então, são empregos formais, mas não são empregos na área da pessoa quando ela sai do Brasil. Então, ela tem que voltar para a fábrica, para a restauração, até que ela se consolide no mercado de trabalho. Então, as mulheres, elas cansam com essa rotina e a maioria delas empreendem naquilo que elas fazem bem. Então, quem cozinha bem vai vender bolo, quem fazia manicure no Brasil volta a fazer manicure aqui, temos muita gente na área de estética, muita gente na área de beleza, fazendo comida, né? O que é que eu percebo? Aqui não tem o suporte que o Brasil tem. Aqui não tem treinamento na área, a gestão é completamente diferente, as oportunidades são diferentes. Mas as mulheres brasileiras, elas conseguem fazer dar certo. Tá? Eu não tenho muita experiência de empreendedores individuais portuguesas, mas as que me chegam aqui, que é 30% do meu público, elas também enfrentam dificuldades semelhantes às que nós enfrentamos no Brasil. Do mesmo jeito. Só que a gente não tem, tipo, um Sebrae aqui. E eu vivo dizendo isso. Não tem um Sebrae, não tem um instituto, um órgão que oriente, que apoie essas mulheres, e apoie o empreendedor em geral. O que tem são mulheres que se juntam em grupos de empreendedorismo e tentam se fortalecer numa rede de network para que não se sinta tão sozinha. Porque o empreendedorismo, ele é solitário. Né? É verdade. Você precisa se juntar com outras pessoas. E o que eu posso falar é que as brasileiras se juntam muito em grupos, se reúnem muito, se encontram muito e tentam se fortalecer. Mas o sistema de apoio para isso aqui, ele é menor. É porque brasileiro é atrevido mesmo e dá certo.
É corajoso, É né? corajoso, mas onde eu moro, principalmente, 90% das mulheres que vieram do Brasil são empreendedoras. Eu tenho acompanhado, né? Até por conta da minha idade, eu sou bem jovem. Mas que conselho tu daria, Karen, para as mulheres que têm mais de 40 anos, que querem começar a empreender? Principalmente quando vem de fora, né? Porque já construiu, né? A maioria já construiu uma história, aí de repente quer ter mais qualidade de vida, né? Em Portugal, né? Olha, eu acho que propósito está totalmente relacionado ao empreendedorismo. Já começa por aí. Quando a pessoa chega para mim, funcionária, eu já quer fazer um alinhamento de propósito, eu já vou ver uma possibilidade ali dentro do que ela faz para que ela seja autônoma, porque o propósito ele exige isso, né? Então eu acho que eles estão totalmente juntos, propósito e empreendedorismo. Quem não enxerga isso são pessoas que tentam dar propósito ao que faz, mas o propósito e o empreendedorismo eles estão muito relacionados. O que é que eu penso? Eu penso assim, não adianta só você fazer uma coisa bem, fazer bolo bem, fazer unha bem, porque ser empreendedor exige outras habilidades além das tuas facilidades técnicas para fazer aquele negócio. O empreendedor precisa estudar sobre marketing, precisa estudar sobre vendas, precisa estudar sobre gestão e muitas vezes, seja no Brasil ou seja aqui, o empreendedor não dá certo. Por quê? Porque ele fica focado só, eu faço isso tecnicamente bem. E um negócio, ele exige outras habilidades. Tá? Então, estude outras coisas que não só aquilo que você faz. Se você é manicure, não adianta só você fazer curso de unha. Se você montar um restaurante, não adianta só você fazer curso de gastronomia ou de culinária. O que vai colocar o teu negócio para frente é como você aborda o cliente, como você faz o cliente voltar, é o follow-up que você vai fazer depois, é a abordagem que você faz na rede social no novo seguidor, como você faz o acompanhamento desse cliente. E isso não é o curso técnico da área que te dá. Pessoal, eu conheço a Karen de outros carnavais, como a gente diz lá no Brasil, e eu sempre achei a Karen muito forte e muito inteligente. Eu quero saber de ti, Karen, como é que se desenvolve uma inteligência emocional para poder falar com diversos tipos de mulheres, com diversos temperamentos, né? Como é que você está lidando com isso? Como é que você formou, né? Já está 6 anos que você está aqui? 7? 6, vamos fazer 6. E eu já percebi, gente, ela já fez um encontro com pessoas daqui que esses dias que eu estou por aqui, a gente conversa com muita gente, eu já entendi que não é fácil reunir grupos, reunir mulheres. Né? Como foi que você conseguiu isso? Conta aí, porque se vier mais alguém do Brasil morar aqui em Portugal, eu não tenho uma noção de como é isso, como é que consegue isso. Olha, eu acho que a primeira coisa de inteligência emocional é você ser flexível, né? Porque a rigidez, ela quebra a gente. E a gente não pode querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que estar num novo país e se adequar àquilo que ele entrega pra gente, o que a gente tem disponível. Então, fazer um evento aqui é completamente diferente de fazer um evento no Brasil. E eles não têm muita noção do que é um evento como a gente faz no Brasil. Como é que eu consegui? Eu consegui com a ajuda, né? Com uma ambiência que acredita no meu projeto, de mulheres que já foram minhas alunas, que acreditam naquilo que eu carrego e quiseram estar junto nesse projeto comigo. Então, essas meninas entraram comigo como um staff e nós sonhamos e começamos a convidar a gente e reunimos 30 mulheres. Mas fala mais desse evento, qual era o propósito dele, como é que nasceu? O nome do projeto é Casa de Marias, né? Ele tem um fundo espiritual, porque o meu objetivo sempre é associar o autoconhecimento ao conhecimento do alto. Então, eu trabalho com as emoções, mas eu preciso de pilares para que essas emoções sejam trabalhadas. Por muito tempo, eu trabalhei só com a neurociência e a programação neurolinguística. Hoje, eu trabalho com a neurociência e a programação neurolinguística do mesmo jeito, mas a Bíblia também é uma referência para mim. Então, eu pensei, né, tem 3 Marias na Bíblia que me inspiram muito, né, que é Maria, mãe de Jesus, e até por motivos diferentes do que as pessoas falam muito, né? Não só pelo sim de Maria, mas pelo não. Né? Porque ela ia ter uma vida normal, ela era uma menina de 13, 14 anos quando recebeu o convite, e ela ia ter uma vida normal, ela ia casar, ter os filhos dela, criar as galinhas dela, os pintos, colher o coentro, fazer o pão asmo lá. E ela disse não para tudo isso, para ter um filho que era filho de Deus e que ela ia seguir, deixar os outros filhos em casa e seguir Jesus no ministério dele, porque ela seguiu. Ela deixou de ter uma vida padrão, começou a ter uma vida perseguida junto com o filho. Além do sofrimento de ver o filho morrer como morreu, né? Então ela ensina muito sobre o que ela deixou, o que ela renunciou
para poder viver aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então, muitas vezes a gente não consegue, até dentro do empreendedorismo mesmo, que a gente fica teimando, mas eu me formei nisso, mas eu me formei, eu sou professora, mas eu me formei nisso, ok, mas você pode se reinventar, seja flexível. Olha as novas oportunidades, olha aquilo que você faz bem, que você nunca estudou para aprender. Eu nunca fiz um curso de oratória. Por que eu me comunico tão bem? Certamente isso tem relação com o meu propósito. Você consegue treinar 50, 60 pessoas em meia hora e as pessoas conseguem reproduzir aquilo que você faz. Tu aprendeu isso onde? Não sei. Não tem explicação. Não tem explicação. Certo? E a outra coisa... O que é que tu tinha dito? Essa semana eu conversei com uma pessoa e falei, né? E ela, porque as pessoas chegam para como é que tu consegue, como é que tu aguenta? Eu não sei. Sinceramente, as coisas vão se alinhando, porque eu acredito que quando se tem propósito, quando é para dar certo, Deus vai unindo, né? O universo conspira, seja o que for. E a gente não entende como tem certas situações que eu passo que eu não sei. Como é que eu sei disso, né? É muito o que acontece com isso. Esse evento todo, como foi esse movimento? Como é que você sentiu o feedback? Porque eu estava ansiosa, fiquei vigiando a internet aqui em Portugal. Cadê o resultado do evento? Querendo alguém que filmou, porque se eu tivesse lá, eu tinha filmado. Filmou toda, porque ainda não conseguiu ser editado. Porque eu fiquei curiosa para saber até pelo propósito do evento, né? Que está muito ligado. Sim, assim, aí a segunda Maria, né? Maria Madalena, porque a gente olha muito porque a gente não tem. Para nossas falhas, para nossas faltas. Mulher e culpa, elas são sinônimos. Nós carregamos culpa por tudo. Tudo que o filho faz, o marido faz, o amigo faz, a gente se sente... Teve uma palavra até que eu ouvi agora recentemente, se sente inadequada o tempo inteiro, né? Maria Madalena era inadequada. Muitas pessoas podem escolher lembrar de Maria Madalena como a prostituta, mas ela era a mulher mais próxima de Jesus no ministério dele. Ela era amiga de Jesus. Tá? Então, para de olhar porque não deu certo. Para de olhar porque ficou para trás. É a partir de agora. Tu não tem mais como mexer no que aconteceu para trás. Então, Karen, como é que uma mulher de 40 anos consegue se reinventar? Pega só a experiência, pega só o conhecimento, pega só a bagagem. Porque eu acho que é mais fácil... Ela me ensinou isso, viu, gente? É mais fácil uma mulher de 40 anos empreender do que uma menina de 20. Porque a bagagem que a gente carrega aos 40 anos de maturidade, de realmente você olhar e dizer assim, não vale a pena eu me estressar com isso, não vale a pena eu lutar contra isso, eu posso flexibilizar aqui, eu posso ter um jogo de cintura aqui. Você está sendo liderada agora nesse momento que você está aqui por uma mulher que tem mais de 50 anos de idade. E o que foi que fez essa mulher estar nesse lugar? A flexibilidade. Porque ela passou por muitas situações difíceis, podia ter quebrado, podia ter se tornado amarga. E o que foi que ela fez? Ela colocou como meta de vida dela ajudar outras mulheres a não se quebrarem. É forte isso. E ela não começou com 20 anos. Com 20 anos ela estava criando histórias. Como é que você consegue, né? Como é que você consegue juntar 30 mulheres numa sala? Muitas delas nem me conheciam. Elas não sabiam nem o que elas foram fazer lá. Elas foram convidadas pelo meu staff, muitas delas, elas não sabiam o que faziam lá. Na hora do coffee break, elas me disseram, olha, eu vim com o coração aberto, mas eu não sabia. E aqui é diferente, as pessoas são menos, têm uma ligação mais suave com Deus do que o Brasil, né? Vou falar assim. Então, falar de Jesus para essas pessoas era um desafio muito grande para mim. E elas saíram de lá maravilhadas. Por quê? Porque ele também tinha um propósito de juntar essas pessoas. O que foi que eu fiz? Eu só fui dar o meu melhor. Eu disse, eu não sei quem vai me ouvir. Tinha brasileira, tinha venezuelana, tinham portuguesas. E eu cheguei lá para dar o meu melhor e fui extremamente autoral. Que isso é outra característica da inteligência emocional que eu acho importante. E dentro do empreendedorismo isso é fundamental se você quer se destacar. Porque hoje nós vivemos com tantas informações midiáticas que nós só fazemos mais do mesmo. Ah, aquela música tá bombando, eu vou usar aquela música para o meu story, para o meu Reels viralizar. Ah, essa trend aqui tá bombando, pois eu vou aqui fazer isso aqui, eu vou copiar o que tá todo mundo fazendo para eu poder engajar. As pessoas, elas perderam a autenticidade, elas estão perdendo a coragem de se mostrarem, de serem elas mesmas. Eu entrei num café e fui eu mesma. A mulher deixa a gente calada, né, gente? Eu que falo muito, vocês me conhecem. Cara, eu vejo muito e acompanho muitas empreendedoras e tem situações que quando eu vou dar uma palestra, eu fico querendo resgatar isso. Das mulheres ter o autocuidado, né? Porque eu vejo muitas mulheres querendo estar o tempo todo bonita,
o lado masculino altíssimo, querendo dar conta de tudo. Mas por trás daquela mulher que aparece bonita no Instagram, forte, que ganha dinheiro, como é que tá a família, né? Vai. Então assim, a Terceira Maria, ela nos fala muito sobre o que nós não devemos ser. Porque Maria era irmã de Lázaro, o melhor amigo de Jesus. E Maria, ela reconheceu que Jesus era Deus e ela se deleitava na presença dele. Ela nunca fez nada para chamar a atenção de Jesus, ela só queria aproveitar Jesus. E nós somos Marta. Aqui está correndo o tempo inteiro, porque quer a casa pronta, porque quer resultado, porque quer ajuda, porque quer que todo mundo faça tudo daquele jeito. Tanto que Marta, ela não pede gentilmente para Jesus, ela manda em Jesus. Você não vai mandar Maria me ajudar? E Jesus, muito educado, eu sou diferente dele a maioria das vezes, né? Então Jesus disse assim, Marta, Marta, por que andais inquieta e preocupada com tanta coisa? Isso foi a forma de dizer assim, não, eu não vou te atender. Eu não vou mandar a Maria sair daqui para te ajudar, porque ela está fazendo aquilo que é importante para ela. Então, muitas vezes, o não de Jesus vem porque nós estamos vivendo como Marta. Por que eu oro, não entendo a resposta? Eu quero seguir Jesus, mas eu não entendo a direção. Para de ser Marta. Dá valor às coisas que são mais importantes, né? Para ouvir. Né? Para ouvir o amigo, para ouvir a mentora, para ouvir o Espírito Santo, para ouvir um podcast, para ouvir algo que te acrescenta. Para de tomar decisões baseadas na tua emoção, para de tomar decisões por impulso. De rolar o Instagram? Exatamente. Tem coragem de ser autoral. Eu sou extremamente autoral e eu sei que eu desagrado uma enormidade de gente e agrado outra enormidade de gente pelo mesmo jeito. Eu vou me preocupar com quem? Onde é que eu vou gastar minha energia? Com as que gostam. Porque nós não vamos ser unanimidade nunca, Lucivanda. Jesus não foi. Então, se eu quiser criar uma cultura de ser querida por todo mundo, eu vou me desconectar daquilo que eu fui criada para ser. Eu tenho que estar preocupada com o que Deus acha de mim. Eu vim aqui, eu entreguei aquilo que Ele está esperando. Ok, quem gostou, gostou. Quem não gostou, reclama com o autor. Muito bem. Cara, como é ser mentora e ver as mulheres se desenvolvendo através do seu apoio, da sua fala, do teu propósito? Mulher, eu sou que nem mãe. Eu morro de orgulho. Não vou mentir, eu fico babando, meus olhos ficam brilhando quando eu vejo palestrando, quando eu vejo os elogios, quando eu vejo se desenvolvendo, quando eu vejo que vai chegar mais longe. Para mim, isso é o que me move, isso é o meu combustível mesmo de todo dia, é ver onde é que ela está, ver onde é que ela está e principalmente ver a possibilidade de onde é que ela vai chegar. Isso, para mim, é o que me move, sabe? De ver do desejo delas. 95% das mulheres que chegam até mim, elas têm um desejo absurdo por mudança. As que não estão satisfeitas no lugar que elas estão, mas assim, elas não sabem, elas precisam de orientação. Né? A gente não sabe, porque a gente não pode contemplar um lugar que a gente não conhece. Você imaginaria que o Porto era assim, pelas fotos? Você disse aqui no começo, é diferente estar numa tela, tendo uma sessão de mentoria e estar aqui presencial. A gente não consegue contemplar um lugar que a gente pode chegar se a gente desconhece totalmente o lugar, que é dirá o caminho. Então eu preciso de alguém que me diga, você pode chegar em tal lugar e é assim que você chega, né? Então isso facilita o processo. Vamos falar de mim agora, tá, gente? Mudou muita coisa na minha vida depois das mentorias e eu sempre falo, tenham coragem, porque é difícil, sabe, Karen? Não é fácil. Já tentei com psicólogas e não consigo me abrir. E com a mentoria é diferente. Né? Com a mentoria você consegue. Eu não sei se a Karen sabe falar certas situações que a gente destrava, né? Cria coragem. Na realidade, a minha didática ela é muito peculiar, né? Até eu digo para as meninas, eu queria ser muito doce, muito meiga, mas Deus ele não me deu as mulheres mais doces e meigas, ele me deu as mulheres mais teimosas que existem, né? Ela já chegou aqui no posto dizendo assim, ninguém manda em mim. Ela. Aí eu olhei para ela, ela só a Karen. A Karen manda às vezes, gente. Então, porque a Karen, quando eu tenho mentoria com a Karen, às vezes eu queria cancelar porque eu sabia que eu ia pegar carão. Né? Então, querer dar espaço para um processo que você vai permitir mudança. Então, assim, a minha comunicação ela é uma comunicação preparada para as mulheres que eu recebo, que são mulheres que só se movem com o confronto. E o confronto ele é extremamente importante. O conselho que eu dou para vocês, mulheres, não evitem um confronto, nem fora nem dentro de casa, porque quem não vive o confronto, vive o conflito. Tá?
Então, o confronto é importante. Então, o meu trabalho com essas mulheres eu confronto. Por que você está aqui? Você não precisa estar aqui. Eu mostro o caminho, mas eu confronto. Para que evitar o conflito interno, o conflito com o marido, o conflito com o profissional. Hoje eu passei o dia recebendo vários áudios de uma pessoa pedindo ajuda, e num conflito interno absurdo, uma jovem. Porque ela não permite o confronto. Não comigo, mas com outras pessoas. Sempre nos nossos encontros sempre foi muito forte para mim enxergar nisso em você, que você tinha um propósito maior. Como é que a fé te guia? Como é que a fé faz com que você guie essas empreendedoras? Eu tenho caminhado, né? Eu tenho feito um percurso muito delicado, né? Eu acho que a fé, ela é isso. E ele exige muito movimento dentro da fé, né? E a Karen de um ano atrás, ela não tinha o mesmo nível espiritual da Karen de hoje. Então, o que eu venho vendo é que Deus, ele tem usado para as outras pessoas as minhas feridas curadas. Aquilo que eu aprendi, é por isso que meu trabalho é tão autoral. Porque eu soube valorizar as minhas feridas, né? Então, aprender a ser vulnerável, aprender a compartilhar com as pessoas aquilo que você foi capaz de superar. Aprender que a tua dor é diferente da minha dor, mesmo que a gente passe pela mesma coisa. Aprender que você é uma mulher que adora estar cercada de gente o tempo inteiro, e eu tenho que respeitar isso, e eu sou uma pessoa que eu adoro a cama e a rede. Quem está errado? Cada um está no seu. Então, a gente precisa ser um pouco menos autorreferente. Não é tudo sobre a gente, sabe? Não é tudo sobre a gente. A pessoa, muitas vezes, ela não fez para te magoar. Ela fez porque é o sistema padrão dela, é o modus operandi dela, que o cérebro dela funciona. Mas a gente vive o tempo todo armado achando que as pessoas estão querendo ofender a gente, né? Verdade. Principalmente dentro de casa. Não gostava de fazer, por entender que era importante para Deus, eu comecei a amar. E aí, o que é que acontece? Meu profissional destrava. Por quê? Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você se alinha com princípios, quando você se alinha com aquilo que você foi criado e é importante, você prospera profissionalmente e prospera financeiramente. Então, o teu bloqueio pode não estar na tua inabilidade profissional. Pode estar onde você está colocando o seu foco e sua energia. É muito fácil, gente, amar o que é bom, né? Né? E Santa Teresinha ensina muito isso, né? Da gente amar pelas pequenas coisas. E a Karen falando e eu lembrando do ensinamento da Santa. De dizer que a gente tem que amar isso, as coisas de casa, as pequenas coisas que, como a gente chega em casa cansada, a gente não tá nem aí. Quer mesmo, de fato, brigar, como se a sua família, como seu marido, como se seus filhos tivessem culpa do seu cansaço. Exatamente. Né? Porque, na realidade, só sobra para quem não causou a exaustão. Mas quando eu sento com todas as mulheres que sentam na minha frente, elas se dizem exaustas. Eu fiz o evento e perguntei, quem aqui está exausta? Foi unânime. Todas levantaram a mão. Quem sofre as consequências da exaustão? A casa. Quem causou a exaustão? O teu desejo profissional. Você acha que isso causa divórcio? Totalmente. Mas antes de causar divórcio, causa desconexão. As famílias estão disfuncionais. E aí, se você está disfuncional, você não vai viver o melhor que você tem para viver. Ninguém tem mais prazer de estar em casa, ninguém tem mais prazer de... O marido e esposa sentam no sofá, cada um com seu celular, que é telemóvel, né? Cada um com seu celular na mão. Não tem mais aquela coisa do ombro, da pipoca junto, da conversa, da risada. Se perdeu isso, perdeu a conexão. Aí você ensina o que para os seus filhos? Aí o seu filho, ele vai reproduzir o mesmo tipo de casamento que ele aprendeu dentro de casa. Então, daqui para frente, você também tá produzindo gerações que vão potencializar essa disfuncionalidade. Tudo isso pela pressa, né? Pela pressa de viver, pela pressa de ter, né? Eu acho que nós merecemos ter. Isso é o que eu acredito de forma inegável. A prosperidade, ela é natural. Nós merecemos ter, nós fomos criados para ter. Deus, ele é abundante. Quando ele criou o homem no 6º dia, ele disse que as aves do céu, os peixes do mar, todos iam se sujeitar ao homem. E nós continuamos com esse mesmo poder, essa mesma autoridade até hoje. Só que também está vinculado a essa prosperidade, esse versículo que eu disse, que primeiro a gente tem que buscar o reino, e todo
todo o resto nos será acrescentado. Então, se eu coloco a minha energia no lugar errado, né? Se eu empreendo de forma errada, se eu tenho um negócio de forma errada, se os valores de lá quebram os valores da família, não vai dar certo. Porque a primeira coisa que Deus criou foi a família, não foi a empresa, não foi a igreja, não foi nada. Deus criou a família. Isso para ele é o mais importante. Enfim. Gente, a Karen trabalhou muito comigo e eu vejo que muitas mulheres também ainda são assim. Sobre o se reconhecer, merecida, né? Sim. Muitas coisas foi assim, deu trabalho, né? Foram muitas sessões até eu entender que eu merecia o que eu tenho, o que eu busquei, né? Falando um pouco de você, assim, que é muito comum, né? Não se reconhecer nos elogios, né? Quando as pessoas vêm, validam. Eu quero tirar uma foto com você, você é tão importante. Você se olhava e dizia, mas por que essas pessoas me sentem tão importante e eu não percebo isso? Dentro da construção de um patrimônio também, né? Ser de um e ser do outro. Eu disse, minha filha, você trabalha mais do que um jumento de carga, isso é seu, né? Então isso vem da desconexão da nossa identidade, né? Da gente muitas vezes se reconhecer, às vezes, servo de Deus e não filho. Porque o servo, ele tem que pedir para o seu senhor para usar algo. Ele pode até receber o sim, mas o filho não, o filho tem liberdade, o filho sabe que ele tem direito. O filho chega para o pai de forma diferente, a comunicação é de intimidade. Então isso faz com que eu saiba se eu sou filha do dono. Olha isso, gente. Olha como Deus ele é abundante. Olha isso aqui. Eu entendi claramente que eu sou uma filha preferida. Exatamente. Por tudo que Deus me proporciona, né? Eu estou aqui hoje em Portugal porque eu passei na classificação de mulheres empreendedoras. É muito forte, né? E eu fiquei... Quando ela escreveu, ela disse para mim assim, mas isso não vai dar em nada não. Eu disse, mulher, você vai tirar primeiro lugar. Mulher, tu acha? Eu disse, mulher, eu tenho certeza. Gente, a Karen acredita demais em mim e nas outras mulheres. Mas eu acredito que isso vem muito dela, do Espírito Santo, que diz isso para ela. Porque quando a gente conversa numa mentoria ou não, né? Ela fala tão assim, com tanta certeza, que teve situações de dizer assim, mas a Karen disse que dá certo. E assim, quando eu falo Karen, ele fica meio confuso. É a minha cara ou da Karen? Né? Mas é muito, muito forte sua fala. E, gente, eu fico com pena de quem não assiste esse podcast, porque Karen tá liberando muita coisa que só é falado em mentoria, né? Mas ela sabe que Deus, o Espírito Santo, usa muito ela para isso, né? Mas, Lucivanda, desculpa te interromper, mas toda vida que eu saio de casa para entregar qualquer coisa, eu só entrego o meu melhor. Porque Deus, ele é abundante. E tu só se enche de mais conhecimento quando tu se dispõe a entregar muito. Quanto mais tu entrega, mais tu tem. Escutei no evento de uma das meninas que foi minha palestrante, a Carla, né? Ela falou assim, a Karen acredita mais em mim, a mesma coisa, do que eu mesma. E eu sou muito grata por vocês me dizerem isso como alunos, mas ao mesmo tempo muito triste, porque eu sou uma exceção, isso era para ser regra. A gente foca tanto no defeito dos outros, no que as outras pessoas não fazem de legal, que a gente não vê o potencial. E se prende muito, né? Eu te vi professora, como eu estava contando para as minhas, dormir no chão da tua casa com um ventiladorzinho ligado nos meus pés. Olha a mulher hoje. Né? Se a gente não tivesse se conectado naquela época, a gente não estava conectado hoje. Eu me conectei com quem ela era e não com o que ela tinha. Então, talvez se isso fosse uma regra para a maioria das pessoas, o mundo fosse um pouquinho diferente também. Sabe o que me... Eu sempre sei de onde eu venho, sabe? Eu acho que isso diz muito o que a gente é no presente e o que vai ser no futuro. Eu continuo com as mesmas amigas da vida inteira. Claro que todo esse movimento de representação no agro, no empreendedorismo, no turismo, trouxe mais pessoas, né? E trouxe muita gente boa, que me ajuda, que ajuda outras mulheres através de mim. Então, isso é muito bom agora, depois de muitas sessões de mentoria. Eu reconhecer isso e saber que mereço, né? As conexões, hoje eu estava falando para a Rijarda, as conexões de mulheres é muito forte. Às vezes a gente fala, homem é muito pelo homem, né? Muito amigo, mas a conexão de mulher, quando é verdadeira, ela é muito forte. Sim, muito forte. Muito forte. Esse movimento, esse evento, ele só aconteceu porque existia uma conexão de mulheres. Mulheres que confiam, que acreditam no propósito e principalmente que sabem que Deus estava ali naquele lugar. Elas confiaram que existia alguém maior do que eu e confiaram que eu ia entregar o meu melhor. Né? Só tive noção que eu estava fazendo um evento em Portugal e que tinha reunido 30 mulheres, que eu estava chegando assim na rua. Meu Deus, o que foi que eu fiz da vida? Ai, Jesus, o que é que vai ser? Eu fiz os tópicos, tudo direitinho.
Mesma coisa hoje. Quando eu entrei no elevador para isso, assim, meu Deus, vou participar de um podcast. O que é isso, gente? O que é que Deus está fazendo? Porque eu não penso muito. Eu vou e confio. Eu vou entregar o meu melhor. O que eu tiver de entregar, eu não tenho economias. Ah, se você quiser essa resposta, você vai ter que pagar para ter. Não, filho, eu estou aqui, a resposta está aqui, é essa daqui. Se você me perguntar aqui, eu entrego. Por quê? Porque Deus, ele é abundante. E ele só pode ser abundante através da tua vida, através da minha vida, através da tua vida que está assistindo aqui. É verdade, gente. Isso acontece muito comigo, né? O que a Karen fala aqui aconteceu claramente. Eu sei que eu poderia chegar, eu tô aqui hoje, mas muita coisa precisou ser dita, precisou ser dolorida, teve muito choro, né? Teve muito abrir de portas e de mentalidade. Uma mentoria, gente, faz isso com a gente. Tem mulheres que elas não se enxergam assim, que ela não aceita a opinião do outro, acha que não precisa. Isso, gente, abre tantas portas. Pode ser que no fundo a gente saiba, mas a gente precisa ouvir, né, da boca que vem abençoada, que fala disso. E o que eu queria mostrar era isso mesmo, sabe, cara? Da importância das mulheres ter uma pessoa que ajude. Né? Eu acho que, assim, é importante a gente ter alguém que ajude. E o mercado está cheio de gente para isso. Mas nessa escolha a gente também precisa encontrar pessoas que estejam conectadas com os mesmos valores que a gente. Sobre isso, que está cheio de mentoria. Sim. Vamos focar nesse assunto. E a cara assim... mas não é todo mundo que aceita. Não é todo mundo que aceita. E o estilo, o formato do ensino. Às vezes eu falo mesmo assim para a pessoa se tocar. Cara, tu passou do teu limite. Cara, se toca. Cara, tu tá se entrando em conflito porque tu não se põe no teu lugar. Qual é o teu lugar? Até onde é que tu pode ir? Tu pode estar muito recuado, mas tu pode ir muito além. Tem hora que tu tem que saber recuar, tem hora que tu tem que avançar. E tem horas que assim, é confrontador. É muito choro ali na minha frente. Só que de uma sessão para outra, eu vejo mulheres extremamente transformadas. Elas saem com muita dor. Você já saiu de uma sessão com muita dor. Né? Porque ali eu tive que te dizer, você é assim. Você está assim. Mas você escolheu estar assim. Existe esse caminho aqui. Viu, quando ela diz que a gente escolhe. Você escolheu, existe esse caminho. Tanto que eu estava falando sobre transitar na fé. Tem sido um percurso, por quê? Porque eu fui sempre muito controladora. As coisas sempre tiveram que caber muito dentro da minha lógica. Então Deus, ele tinha que fazer do jeito que eu esperava que fosse. Se não, ou eu não percebi, ou eu dizia, não, isso não é de Deus. Porque não é do jeito que eu faria. Olha a arrogância. Então tem tantos comportamentos que impedem que a gente se conectar com o lugar de merecimento, de prosperidade, do que é que nós fomos criados para ser, e eles são invisíveis. A gente vai só vivendo, empurrando com a barriga. Ela tá soltando sair de graça, viu? Mas, né? A gente vai só empurrando com a barriga. Então, assim, a Lucivanda tinha me perguntado aqui baixinho, né, sobre o número de mentores que tem no mercado hoje. O que é que eu penso? Eu penso Como é que a gente escolhe? Pronto. Porque, assim, a oferta tá grande, no Instagram é direto, todo mundo patrocinado, fica direto. Sim. Aquilo ali fica no seu cérebro, né? Sim. Mentoria disso, mentoria... Como é que a gente sobressai? Eu tive sorte de ter a Karen, né? Mas tem muita gente que não tem. Não, já pensei várias pessoas com medo de fechar a mentoria. Tem muita gente que gasta dinheiro e não recebe, né? Não recebe, que eu digo, o conteúdo, a ajuda que precisa. Como é que no meio desses bombardeios de mentorias para tudo no mundo, a gente consegue uma mentora, um direcionamento? Como é que se escolhe? Primeiro você precisa ter um momento com aquela pessoa para que você cheque se os valores dela são os mesmos que os teus. Porque eu não posso, por exemplo, ensinar para uma mulher que não é cristã. Porque todos os meus exercícios, todas as minhas tarefas vão envolver atividades onde o nome de Jesus está como referência. Mulheres cristãs não podem ser minhas alunas. E tá tudo bem com isso, eu não vou flexibilizar meu trabalho. Ela precisa procurar outra mentora que se adeque àquilo que ela quer. Segundo ponto, ela tem que saber o que é que ela quer ser orientada, porque a mentoria, ela tem o papel de diminuir o percurso, de tornar esse percurso seguro, de fazer com que você não pegue atalhos desnecessários achando que vai economizar tempo. Só que o único tema que não pode ser o tema para você escolher uma mentoria é dinheiro. Mulheres escolhem tudo o tempo inteiro por dinheiro. O que dá dinheiro, o que dá dinheiro, o que dá dinheiro. A vida da mulher hoje tem sido movida com o que dá dinheiro. Então, esse é o único tema que você não pode escolher para fazer uma mentoria. Não acredite em ganhar 7 dígitos no mês, porque isso não existe. Tá? Só quem vendeu para você é que vai ganhar. Porque você foi boba, tá?
Então, por quê? Porque dinheiro, ele é resultado de alinhamento. Ele é um lugar seu, um lugar seguro que você apenas não descobriu como é que você chega nele. Então, primeiro você tem que corrigir comportamentos, procedimentos, princípios para você acessar tudo aquilo que você foi criada para ser. Então, esquece o dinheiro. Tirando o dinheiro, que você já não quer fechar uma mentoria porque não tem, geralmente. Tirando o dinheiro, o que é que você precisa hoje? Aí você descobre fácil como é que você conecta com o mentor. A dica tá dada, tá, pessoal? Gente, a conversa com a Karen flui muito rápido, muito fácil. E eu queria ficar aqui muito tempo, mas daqui a pouco tá escurecendo. Daqui a pouco não tem mais como é? Gigabyte de memória para guardar esse vídeo aqui. Mas eu queria conversar com ela a noite inteira. Ela podia fazer toda a terceira temporada comigo. Um episódio 1, 2. Olha aí, viu? Karen entregou muito. Tô me sentindo muito importante. E eu tô muito feliz, assim, de você ter entregado sua verdade, né? Sua luz, sua espiritualidade. E cada vez mais nós mulheres precisamos das coisas do alto, né? Para poder estar aqui no chão, de pé no chão e vivendo uma vida que a gente foi feita para ser vivida, né? Uma vida de propósito, uma vida alinhada. Vida leve, gente. Quando a gente olha para o caráter de Jesus, Jesus é alegre, Jesus é autoral, Jesus é divertido, Jesus brincava, Jesus não gostava de rituais. Isso é para a gente ser exemplo, é o exemplo da gente, né? Então eu sou uma pessoa bem-humorada, eu falo muita loucura. A Carla disse assim, falou uma palavra assim no coisa, eu disse, eu sou doida, minha irmã. Gente, ela só fala nessa Carla, eu não fiquei com ciúme porque a gente tá do lado, né? Tá bem longe. Não, a Carla está aqui gravando, a Marília. É a Marília que ela fala muito que eu troco o nome das pessoas. Mas, gente, como é de praxe em todos os podcasts, eu gostaria que você deixasse um conselho para as mulheres que querem empreender, mas empreender com fé, com coragem e principalmente com propósito. Descubra quem você é em Deus e foque em ser um canal dele aqui. Esquece demanda, oportunidade e financeiro. Porque naquilo que Deus te escolheu para você ser, pode ter só uma vaga, meu amor, você vai brilhar. Não tem, não tem. Agora, se você teimar e ir para um lugar só porque você acha que a Lucivanda tem sucesso, a Maria tem sucesso, a Chiquinha tem sucesso e você vai fazer também, você pode contratar a mesma equipe e você não faz. Você tem que andar debaixo de uma palavra. Isso. Muito obrigada mesmo. Lá na Serra da Ibiapaba, a gente entrega um buquê de rosas, mas aqui eu não achei nem para comprar. Mas eu trouxe um pouquinho do que é nosso, do que é aroma para ela. Gente, isso aqui é um produto importado, viu? Eu queria só dizer olha que chique. Porque o perfume que tá aqui, ele foi feito, pensado nas rosas da Fazenda Santo Expedito. E ele tá aqui hoje para você, como presente de gravação, como uma gratidão por você estar aqui, ter dedicado seu tempo, sua força, sua fé e sua coragem e falar pra gente um pouco sobre propósito, sobre fé. Muito obrigada. Isso é Ai, gente, eu adoro ser mimada. Gente, ó, quando a gente tem consciência que a gente merece mesmo, a gente não recebe um presente e diz assim, ai, não precisava. Eu digo assim, ai, muito obrigado, precisava. Inclusive, essa foi parte do presente que ela me deu outra sacola maior que essa. E eu precisava de tudo e eu mereço tudo, porque eu tinha muita vontade de usar os produtos da Fazenda. Né? Assim como eu tenho muita vontade de conhecer, porque a Fazenda ela se tornou essa grandiosidade, eu já tinha saído do Brasil, né? Mas ela vai lá, gente, pra minha casa. Eu vou. Não vai mais usar um ventilador. Vou não. Agora tem uma cama boa lá, porque agora eu não vou mais sozinha, eu vou com mais 3, né? Marido e 2 filhos, né? Aí tem que ir pra pousada da Lua. Vai pra sua pousada mesmo, viu? Né? Então, assim, muito obrigada. Eu quando eu vejo isso aqui, eu tenho muito orgulho de tudo que Deus tem feito através da tua vida, porque eu sei de onde você veio, eu sei quem você é, eu sei a inspiração que você promove nas mulheres que você convive, eu sei que você é uma mulher que não gera relações por interesse, eu acho essa uma das tuas características mais lindas. Você gosta de relações sólidas, você é. O que você tem, pouco importa. Quando você vai dizer o que você tem, é do Theo. É verdade. Então, eu te admiro, eu acredito em ti, eu sei que você vai muito mais longe, nós temos mais projetos aí pela frente que vão ser, né, que vão ser ditos aí em breve. Ou talvez, quando o podcast for, já tenha até sido dito, né? Não sei. Mas eu sei que o Senhor vai te levar para lugares muito mais altos, porque Deus ama corações generosos. Imagina o que é que Deus pode fazer através de um coração generoso.
E é isso que eu vejo Deus fazendo através da tua vida. Muitas vidas sendo abençoadas através de tudo que Ele tem te entregue. E que você não sabe nem de onde veio, mas que tem um destino certo. Que é incentivar, orientar, instruir, inspirar todas essas mulheres que te seguem, que te ouvem, né, que te acompanham. E quem te acompanha, acompanha a alegria, acompanha a originalidade, acompanha o salto alto e acompanha a bota, acompanha a flor no cabelo e acompanha o chapéu, viu, gente? Como eu vejo os stories delas. Né? Quem te conhece acompanha a academia 5 horas da manhã, mas a mulher que está nos eventos da Caras. Né? Então você é pura inspiração. Obrigada. Gente, ela faz a gente se calar, literalmente. Vocês sabem que eu falo muito, mas a Karen, ela tem esse dom. Eu só tenho a dizer muito obrigado. E eu quero dizer para vocês que sigam, assinem o nosso canal, sigam nossas redes sociais. Karen Tavares Mentorias. Karen Tavares de Campos, meu arroba. Lucivanda Fernandes e mais um podcast. A 3ª temporada promete, gente. Aguardem. Deus abençoe.